Você nunca mais vai olhar para uma girafa do mesmo jeito. Você sabia que existe um animal capaz de derrubar até um leão com apenas um chute? Sim, e não estou falando de um predador, mas da criatura mais alta do planeta, a girafa. Esses gigantes podem chegar a mais de 6 metros de altura, mas carregam um segredo curioso: o coração deles pesa quase 11 quilos e bombeia 60 litros de sangue por minuto só para manter o cérebro funcionando lá em cima. E se você acha que tudo nelas é exagerado, espere só até ouvir isso. A língua da girafa pode passar dos 45 centímetros e ainda tem uma cor azulada, quase roxa, que a protege do sol enquanto ela devora folhas no alto das árvores. Mas calma, tem algo ainda mais estranho. Para saber se a fêmea está pronta para acasalar, o macho faz um teste nada agradável. Ele bebe a urina dela. É bizarro, mas é assim que eles detectam os hormônios de fertilidade. E por falar em reprodução, os filhotes não têm vida fácil. Eles já nascem com quase 2 metros de altura e a primeira coisa que acontece é uma queda de quase 2 metros direto no chão, porque a mãe dá à luz em pé. Mesmo com toda essa fragilidade inicial, os pequenos crescem rápido. Aos 6 anos já são adultos, capazes de correr a 56 km por hora e viver cercados de perigos na savana africana. Outra coisa surpreendente: apesar de enormes, eles praticamente não precisam de água. Conseguem sobreviver só com a umidade das folhas, bebendo de verdade apenas a cada poucos dias. E quando falamos de descanso, esqueça aquele sono gostoso de 8 horas. Uma girafa se contenta com míseros 30 minutos de cochilos por dia, geralmente em pé. Ah, e lembra quando diziam que girafas eram mudas? Descobriu-se que não é bem assim. Elas bufam, roncam e até produzem sons em frequência tão baixa que o ouvido humano não consegue captar. Você já parou para pensar como uma girafa consegue sobreviver em meio a tantos predadores? Apesar da aparência calma, elas têm uma das defesas mais impressionantes do reino animal: a visão. Do alto de seus 6 metros, conseguem enxergar a quilômetros de distância e detectar movimentos mínimos, o que dá a elas uma vantagem contra caçadores silenciosos, como os leões. E aqui vai algo curioso: as girafas raramente se deitam. Isso porque levantar de volta é arriscado demais e leva tempo. Cada segundo no chão pode ser a diferença entre a vida e a morte. Por isso, elas preferem passar quase a vida inteira em pé. Outro detalhe fascinante é que o pescoço, mesmo enorme, tem exatamente o mesmo número de vértebras que o nosso, apenas 7. A diferença é que cada uma delas pode ter mais de 25 centímetros de comprimento. E olha que loucura, as girafas não têm cordas vocais tão desenvolvidas quanto a maioria dos mamíferos. É por isso que, por muito tempo, acreditava-se que eram completamente silenciosas. Só com tecnologia avançada foi possível descobrir os sons secretos que elas produzem. Falando em mistério, nem mesmo os cientistas sabem exatamente por que as girafas têm manchas com formatos tão variados. Além de serem únicas como digitais humanas, estudos sugerem que elas ajudam a regular a temperatura corporal, funcionando como uma espécie de sistema de ventilação natural. E se você acha que elas vivem sozinhas, está enganado. As girafas se organizam em grupos chamados torres. Essas torres podem ter apenas alguns indivíduos ou reunir mais de 30 animais, vivendo em harmonia e sempre se revezando para vigiar perigos. O mais impressionante é que, apesar do tamanho colossal, elas são extremamente graciosas. Cada passo é silencioso, calculado, quase como se estivessem desfilando em câmera lenta no meio da savana africana. E aqui vai a cereja do bolo. Mesmo sendo símbolos da vida selvagem, as girafas estão em perigo. Algumas espécies já foram classificadas como ameaçadas de extinção devido à perda de habitat e à caça. Isso significa que aquele animal majestoso que vemos em documentários pode, um dia, deixar de existir na natureza. Você sabia que as girafas já foram chamadas de camelôs com manchas na antiguidade? Os primeiros exploradores que as encontraram achavam que era uma mistura improvável de camelo com leopardo, e daí surgiu o nome científico, Girafa camelopardalis. Na época do Império Romano, elas eram vistas como criaturas quase míticas. Tanto que a primeira girafa levada para Roma foi recebida como um presente exótico e causou tanto espanto que multidões se reuniam apenas para vê-la caminhar. Séculos depois, no século XV, uma girafa foi oferecida como presente diplomático ao sultão do Egito. Esse gesto se repetiu em outras cortes ao longo da história. Reis e imperadores exibiam girafas como símbolos de poder, riqueza e exotismo. Na China, durante a dinastia Ming, uma girafa foi apresentada ao imperador como sendo um Qilin, uma criatura mística associada à prosperidade e à boa sorte. Para eles, aquele animal de pescoço infinito parecia uma prova viva da existência de seres lendários.
Mas as girafas não marcaram apenas a história antiga. No século XIX, quando uma girafa chamada Zarafa foi levada da África para a França, ela virou sensação nacional. A cada cidade por onde passava, multidões a seguiam. Surgiram roupas estampadas com manchas e até penteados inspirados no seu pescoço. Foi a primeira vez que um animal virou moda em escala continental. E até hoje, as girafas continuam a inspirar artistas e escritores. Suas formas aparecem em pinturas modernas, esculturas e até em logotipos de marcas que buscam transmitir elegância, delicadeza e altura. Mas talvez o mais fascinante seja perceber que, por trás de toda essa admiração histórica, a girafa sempre representou algo maior. A capacidade de enxergar além, de alcançar o que está distante e de se destacar pela diferença. Agora me diz, você já tinha imaginado que um simples animal da savana africana poderia carregar tanto peso cultural e simbólico ao longo da história da humanidade? Agora me conta qual dessas curiosidades você achou mais impressionante. Gostou dessas curiosidades? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você sempre vai descobrir segredos incríveis do mundo animal que ninguém te conta.